Ouviremos de seguida a representante do Partido Socialista, a doutora Otávia Clemente. Em nome do Partido Socialista, apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Representantes dos partidos políticos com a expressão nacional, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Falar de Abril é lembrar todos aqueles que construíram a democracia e a liberdade depois de décadas de opressão e ditadura. Falar de Abril é lembrar todos aqueles que nos permitem que hoje e aqui, cada um de nós, possa dizer livremente e sem censura aquilo que pensa e defender, sem medo de represálias, as suas convicções. Falar de Abril é também lembrar a mudança que aconteceu em Portugal no pós-25 de Abril de 74. Implementou-se um regime democrático, consagrando-se com dignidade constitucional, um regime de direitos, liberdades e garantias. Promoveu-se a igualdade entre todos. Universalizou-se o acesso à educação, alargando-se paulatinamente a escolaridade mínima obrigatória, e criaram-se condições para que a todos fosse possível aceder ao ensino superior. Implementou-se um Serviço Nacional de Saúde de acesso geral e universal. Criaram-se mecanismos de apoio social, permitindo-se que em situações de doença, desemprego, maternidade, etc., fosse possível manter uma remuneração mensal condigna. Promoveu-se e dignificou-se o acesso à justiça, criando-se condições para que ninguém deixasse de exercer os seus direitos por falta de condições económicas. Promoveu-se o desenvolvimento igualitário do país, quer com construção de infraestruturas e equipamentos, no litoral e no interior, no norte e no sul, quer desconcentrando serviços públicos, quer ainda criando medidas de incentivo à desertificação, como a criação de benefícios fiscais nas zonas do interior. Implementaram-se e dinamizaram-se políticas de apoio à iniciativa privada, favorecendo a criação de emprego, assim se combatendo a exclusão e a interioridade, e impedindo que os portugueses tivessem de emigrar à procura de um mundo melhor. Criaram-se mecanismos e linhas de apoio ao tecido empresarial que permitiram a sua expansão, modernização e internacionalização. Portugal abriu-se ao mundo, essencialmente à Europa, com a adesão à União Europeia, e finalmente deixamos de estar orgulhosamente sós. Iniciou-se assim um processo de franco desenvolvimento económico, social, cultural e político, em que o nível de vida dos portugueses cresceu exponencialmente, o país e os portugueses transformaram-se completamente. 40 anos depois do 25 de Abril, o país vive um novo desafio. Hoje, fruto da crise mundial, da crise financeira, de certas políticas económicas nacionais e europeias, vivemos uma crise profunda. Não há emprego e os jovens de hoje, agora bastante qualificados, à semelhança do passado, imigram. Empresas tradicionais e outras que surgiram e cresceram já no pós-25 de Abril, fecham portas e com elas lançam para o desemprego milhares de portugueses. Milhares de famílias já perderam a sua casa e regressam à casa dos seus pais, recorrem ao apoio de instituições de cariz social ou vivem no limiar da pobreza. As próprias instituições sociais, que em muitas circunstâncias substituem o próprio Estado naquilo que são as suas obrigações legal e constitucionalmente consagradas, têm dificuldade em continuar a prestar apoio às famílias que vinham apoiando e no momento em que mais dele carecem. E o Estado, o que faz? A cavalo de um acordo tripartido que diz ter herdado, mas que tem que ser cumprido, esquecendo-se, por exemplo, que não foram essas as promessas que lhe permitiram chegar ao poder, corta onde é mais fácil. Porque não consegue refundar o Estado, porque não é capaz de cortar nas gorduras do Estado, porque há direitos e compromissos, alguns, dizemos nós, intocáveis, fecha serviços, concentra uns, privatiza outros, reduz pensões e reformas, corta salários, requalifica funcionários públicos, mobiliza outros, convida portugueses a emigrar, nega acesso aos cuidados de saúde, nega acesso à justiça, enfim, aumenta as desigualdades e promove a injustiça social. O Partido Socialista não pode baixar os braços, não pode deixar de lutar pelo Estado Social, não pode permitir que acabem com aquelas que foram as grandes conquistas ao longo dos últimos anos. Hoje, 25 de Abril, quando celebramos o 40º aniversário da Revolução, lembramos que no seu programa enfatizava os 3 Ds: democratização, descolonização e desenvolvimento. De uma forma ou de outra, esses 3 Ds estão cumpridos. Votamos e elegemos, descolonizamos e o país está hoje mais moderno e mais desenvolvido. Mas hoje há um 4º D que é imperioso cumprir-se, sem o que faz pouco sentido celebrar a democracia: o D de dignidade. É preciso, é urgente, devolver a dignidade aos portugueses. É preciso, pois, valorizar as pessoas, a educação, a saúde,
O Estado Social, aquele que algumas políticas neoliberais têm menosprezado e querem destruir. A liberdade que hoje festejamos só faz sentido num quadro de respeito pela dignidade do ser humano. Nem só de pão vive o homem, mas sem pão de pouco serve a liberdade. Para terminar, cito o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E só assim se cumprirá Abril. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Amarante. Concluiremos agora as intervenções das forças partidárias, ouvindo o Dr. António Araújo, em representação do Partido Social Democrata. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Presidente da Junta e demais autarcas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Representantes dos partidos políticos e outras instituições do Conselho, minhas Senhoras e meus Senhores, o dia inicial inteiro e limpo. Palavras de Sofia de Melo Breiner, que já foram aqui citadas. Hoje não há que fazer um discurso político ou partidário, mas sim um discurso de esperança. Pois estamos a comemorar o 40º aniversário de um dia que ficará indelevelmente marcado na história de Portugal e na memória dos portugueses, que antes dele estavam maniatados por um regime caduco que sacrificou, em nome de uma ideia ultrapassada e bafienta, um conjunto de valores que devem sustentar as nossas convicções mais profundas. Celebramos aqueles que, por nós todos e em nosso nome, nos conquistaram a liberdade, aos quais, neste momento e antes de mais, importa expressar a nossa gratidão e prestar a nossa homenagem. Prestamos a nossa homenagem, pois, a todos quantos, no dia 25 de abril de 1974, arriscaram a vida para restituírem a liberdade e a democracia a Portugal e aos portugueses. Devemos prestar homenagem a todos, sem nenhuma discriminação de passado ou futuro. A Revolução teve dias melhores e dias piores, mas os que a interpretaram quiseram e souberam cumprir a promessa feita. Foram depositários da soberania do povo, entregaram-na a este e aos seus representantes. Oxalá saibamos todos nós cumprir a responsabilidade, bem mais fácil, em que ficámos investidos. Lembramos igualmente todos aqueles que, por dias longos e difíceis, combatendo a ditadura, prepararam e tornaram possível o 25 de Abril. E homenageamos ainda os que se empenharam em cumprir a promessa que o 25 de Abril representou e representa. Não devemos graduar méritos, mas antes reconhecer a objetividade da história e honrar aqueles que a fizeram. Apesar disso, devemos honrar especialmente um homem que representou, em meu entender, o verdadeiro espírito de Abril, da liberdade, solidariedade e altruísmo, o capitão Salgueiro Maia. Foi um dos maiores obreiros da nossa liberdade, mas remeteu-se depois ao seu canto e à sua vida, longe dos holofotes e dos cargos, recusando honras e homenagens. Faleceu cedo, ainda nem sequer tinha atingido 50 anos, mas ficou o mito. Nestes casos, o mito é o maior aliado destas pessoas extraordinárias. Não nos deixa esquecê-las, e nós não podemos nem devemos esquecê-las. O 25 de Abril deixou-nos um legado de que ninguém é depositário em particular. Um legado de liberdade, de tolerância, de esperança. Um legado de liberdade que é hoje tão familiar que já quase dele nos não apercebemos. Mas a história prova que a liberdade se perde facilmente, se não alimentarmos e cultivarmos em todos os setores da nossa vida.
Por isso, esta data deve constituir, para cada um de nós, um motivo de reflexão sobre a noção e o sentido da liberdade, que temos no presente e exigimos para o futuro. A liberdade não se pode alterar segundo as circunstâncias, nem oscilar segundo os momentos. Todos temos de zelar, de forma contínua, pelo seu sentido. Aos políticos, exige o exemplo de sentido cívico, devoção à causa pública e a quem o representa. Aos cidadãos, o exercício das suas liberdades, mas com responsabilidade. A todos, o esforço, ânimo e perseverança para construir uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e mais solidária. Defendamos, pois, a liberdade, até porque a liberdade deve ser sempre o princípio e o fim. Tal como a democracia, a liberdade começa e acaba em nós, pelo que só a nós compete defendê-la e preservá-la. Um legado ainda de tolerância difícil, conquistada e por isso mais valiosa, mas também a tolerância se degrada facilmente na arrogância, na distinção entre bons e maus, no ódio, na calúnia, no favorecimento, na perseguição ou na discriminação. Preservemos, pois, a tolerância. Um legado ainda de esperança, que independentemente de atravessarmos dias de ânimo ou de desencanto, constitui a própria condição da nossa sobrevivência coletiva. Exige que defendamos a nossa identidade com atenção constante, empenhamento diário e, por que não dizê-lo, com amor à nossa pátria. Que requer que não esqueçamos que, por detrás dos números, estão portugueses prósperos ou com fome, saudáveis ou doentes, felizes ou amargurados. Que exige que saibamos que cada português desempregado, cada doente sem assistência, cada criança sem estudo, cada homem ou mulher com fome, cada jovem sem futuro, cada injustiça cometida ou aceite, é um fracasso coletivo. Mas a esperança também exige que evitemos cometer os erros do passado, que levaram a que, em 40 anos, já tivéssemos atirado o país para a bancarrota por 3 vezes. Caso persistamos nestes erros, dificilmente conseguiremos realizar integralmente a esperança. A esperança é o futuro de todos e cada um de nós, mas o seu cerne reside sobretudo nos jovens. Jovem significa futuro. O maior protagonista do 25 de Abril tinha apenas 29 anos. Por isso, esta foi também uma revolução dos jovens para os jovens, que imaginavam um mundo mais aberto que as paredes e grades em que o país vivia encerrado, depauperado, minado pelo caciquismo, pela ignorância e pelo analfabetismo. Assim, esta comemoração deve servir também para envolver os mais jovens nos ideais de Abril, até porque de Abril pouco mais conhecem do que aquilo que se lhes apresenta nos livros de história e em alguns fragmentos de imagens televisivas. Vivemos tempos difíceis, de pobreza, angústias, incertezas e medos, mas as dificuldades também trazem novas oportunidades e desafios. E já se perspectivam alguns sinais positivos que nos devem levar a renovar a esperança e a acreditar no futuro. Por isso, o tempo atual não pode ser gasto em balanços e na procura de culpados, mas sim na ação, na construção e na procura de soluções, sem se perderem os ideais que nasceram com Abril. Ao fim e ao cabo, o que verdadeiramente importa é renovar a aposta no homem e no futuro, nas virtualidades do regime democrático e na inesgotável capacidade do nosso povo. Uma das principais conquistas de Abril foi o poder local, como instrumento de proximidade na resolução efetiva dos problemas e anseios da população. No nosso âmbito, verificou-se recentemente uma mudança no cenário político. Essa mudança é também um sinal de esperança, até porque o progresso não se faz sem a mudança. De todo modo, independentemente das diferenças e divergências normais, é crucial que este dia e o que ele representa sirva para potenciar a obtenção de consensos sobre pontos-chave para o desenvolvimento da nossa terra. Este dia deve, pois,
servir de mote para que todas as forças políticas e instituições da nossa terra, irmanadas dos ideais de Abril, lutem por um Conselho melhor, mais forte e mais solidário. Pelos verdadeiros homens de Abril, com eles, com todos os portugueses e com todos os amarantinos, vamos continuar a realizar Abril para cumprir Portugal e para cumprir Amarante. Cumprir verdadeiramente o 25 de Abril significa gostar mais do nosso país e da nossa terra. E gostar mais de Portugal e gostar mais de Amarante não é ser de esquerda ou de direita, nem de Abril, nem de Setembro, nem de Março, nem de Novembro. É ser português e ser amarantino. Vivemos há 40 anos em democracia e liberdade. Isto já ninguém nos tira. Por isso, em nome do Partido Social Democrata, manifesto o meu mais profundo agradecimento a todos os que tornaram possível essa vivência livre e democrática, citando, neste dia especial, as palavras de uma pessoa também especial, Francisco Sá Carneiro. Hoje vivemos na sequência de uma revolução conseguida sem sangue que nos abriu os caminhos de liberdade. Viva o 25 de Abril, viva Amarante e viva Portugal!